Nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês algumas considerações sobre a audiência de instrução e julgamento, notadamente a questão da inquirição das testemunhas. Quero trazer, com base na minha experiência, claro, algumas dicas para vocês que estão iniciando na carreira de advogado sobre como se portar em uma audiência de instrução e julgamento, que é provavelmente o maior medo de quem está começando, e como fazer boas perguntas, não ser impedido de perguntar certas coisas em audiência, como não passar vergonha ali na hora de fazer uma pergunta, como redigir bem uma pergunta para suas testemunhas e para as testemunhas da parte contrária, certo? Então se inscreva aqui no canal Advogando do Zero. Eu trago esses vídeos aqui sem produção, sem muito frufru, como eu digo aqui, mas só no intuito de ajudar vocês que estão iniciando a carreira de advogado, assim como eu. Eu tenho 1 ano e 1 mês de advogado, tenho aqui documentado no canal toda a trajetória, todos os meses aqui que eu advoguei, está tudo documentado aqui no canal, te convido a assistir. Tenho vídeos sobre audiência de conciliação já, audiência de instrução também tem um vídeo, tá aqui nos cards, não deixa de conferir. Tenho vídeos sobre os mais diversos temas, como site para advogados, como tirar o certificado digital, qual certificado digital é melhor, o que você precisa para começar a advogar, enfim. Estou tentando trazer o mais variado conteúdo aqui para quem está começando a advogar, coisas que eu lido no meu dia a dia como advogado, iniciante do absoluto zero. Mas, para parar de enrolar, né, vamos lá para o conteúdo do vídeo aqui, que é sobre a audiência de instrução e julgamento, notadamente a questão da inquirição das testemunhas. Beleza? Então, vou tomar meu café aqui e vamos começar. Galera, pressuponho que vocês já tenham assistido o primeiro vídeo sobre audiência de instrução, onde eu dou dicas mais gerais sobre talvez o mais importante rito e contexto probatório ali do processo, que é a audiência de instrução e julgamento. E provavelmente a parte que mais dá medo no advogado iniciante. Então agora eu quero tecer alguns comentários sobre a parte da prova testemunhal, certo? Se o seu processo tem prova testemunhal, esse vídeo aqui é para você. Fechou? Quem assistiu meu vídeo essa semana, segunda-feira, sobre audiência de conciliação, vai reparar que eu tô com a mesma camisa, a mesma cara, a mesma posição. Tô gravando tudo num dia só, para não falhar com vocês aqui no canal, que eu quero postar vídeo toda semana pelo menos. Pelo menos um, a meta é postar uns 2 ou 3, tá bom? Então vamos lá. Galera, você ou a parte contrária arrolou testemunhas para serem ouvidas em audiência de instrução e julgamento. O que isso quer dizer? O direito, o fato probando ali, né? O fato a ser provado depende da oitiva de testemunhas. Quais são as considerações gerais que eu faço para vocês sobre as testemunhas em audiência de instrução? Tomar cuidado com testemunhas que podem ser contraditadas e, portanto, não servirão mais como testemunhas, meramente informantes. Por exemplo, aquele rol do CPC que fala que não pode servir como testemunha ascendente, descendente, primeiro grau, etc. E todas as outras situações, mãe, filho, enfim, cônjuge, né? Toda aquela questão processual que eu não sou professor de processo civil, não vou saber de cor e nem tampouco quero ensinar isso, que eu pressuponho que vocês saibam. Minha preocupação aqui é trazer mais o aspecto prático. Então, primeiro aspecto prático é tentar conferir, olha a rede social, olha Instagram, Facebook, o que a pessoa tiver, para ver se não tem nenhuma foto com a testemunha que foi arrolada. Faz isso com a parte ré, para ver se não tem ali uma relação de proximidade que possa eventualmente ajudar e contraditar essas testemunhas. E tomar cuidado quando você for arrolar, para não arrolar testemunhas que podem vir a ser contraditadas, certo? Aí vamos pressupor que foi feito tudo isso, não tem nenhuma testemunha para ser contraditada, nem da sua parte, nem da parte ré. E vamos para a parte mais objetiva da audiência, que é: o juiz fez o pregão, vocês estão na sala, o juiz vai perguntar se tem proposta de acordo, se não tiver, vai começar a instruir o processo. Primeiramente vai ouvir as testemunhas do autor e o que o réu vai perguntar para suas testemunhas, certo? Você pode perguntar para suas testemunhas, o réu depois vai perguntar, e como formular uma boa pergunta para a sua testemunha ou para a testemunha que o réu trouxe. A principal
o principal ponto que você tem que se atentar é o que eu ressalto no vídeo de audiência de conciliação e no vídeo de audiência de instrução também. Você tem que conhecer os autos. Não adianta querer fazer uma boa audiência sem conhecer o processo, sem ler o processo direito, sem entender o que está juntado lá, o que é a alegação, o que são pontos controvertidos dos autos, que eu expliquei no primeiro vídeo também sobre a IJ, como fixar os pontos controvertidos. Se você não fizer isso, fica muito difícil participar de uma boa audiência, fazer uma boa audiência, você não vai saber como perguntar. E talvez você vai perguntar coisas que não tem pertinência, vai ser interrompido pelo juiz ou pela outra parte, porque você está perguntando coisa que não tem pertinência. Então, para formular uma boa pergunta para testemunha da parte contrária, primeiramente você tem que conhecer bem o processo. Conheceu bem o processo, sabe quais são os pontos controvertidos. Você tem que definir uma estratégia do que você quer provar para ter o êxito na sua ação, seja o êxito ativo ou passivo, seja ganhar a ação ou deixar de perder a ação, se você estiver pela parte ré. Feito isso, você definiu a estratégia, você vai elaborar as perguntas, e eu recomendo que sejam perguntas curtas e objetivas. Então, por exemplo, evite, esse é o meu ponto de vista, posso estar errado. Se você tem mais experiência que eu em AJ, por favor, deixe no comentário. Eu gosto muito de ler, me ajuda muito. Feedback me ajuda muito. Crítica me ajuda muito. E dicas me ajuda muito. Tem muita gente que me dá umas dicas assim fenomenais. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua experiência na IJ. Vamos lá. Perguntas que você floreia demais, redunda demais, rodeia demais para perguntar, na minha opinião, não são muito boas. Por exemplo, se você tem que contar toda uma história para fazer uma pergunta, talvez você tenha que arquitetá-la de outra forma. Então, por exemplo, você tem que provar que houve um dano moral contra determinada pessoa, e para isso você trouxe uma testemunha, e ao invés de você perguntar, estou citando exemplo, tá? Ao invés de você perguntar, fulano de tal, sabendo que você conhece a fulana de tal, você conhece alguém que já falou mal dela, você conhece se o fato discutido aqui nesse processo gerou dano moral à fulana de tal. Você entende? Fazer muitos floreios na pergunta de forma que confunda a testemunha e que confunda o juiz. Porque, em geral, o juiz vai te interromper e vai reformular a pergunta. Isso é ruim, né? Fica numa situação meio chata. Então, o que eu recomendo? Seja objetivo. Então, você quer provar que existe o dano moral. Você perguntar, fulano, você conhece a parte autora? Conheço, excelência, conheço fulano. Então, a parte autora, alguma vez já se queixou para você de injúrias, difamações que sofreu na internet? Sim. Você se lembra de alguma delas? Lembro. Aí você fala, você pode relatar alguma experiência da autora com essas injúrias, difamação? Entende? Perguntas curtas, mas que a resposta da testemunha pode ser maior. Para quê? Para que você possa conduzir melhor a inquirição, né? O interrogatório, não é interrogatório, né? Interrogatório é do réu. A oitiva, né? Das testemunhas ali. Então, a dica primordial que eu dou para você é, primeiro, conheça os autos para você saber o que perguntar. E sabendo o que perguntar, aí vem o como perguntar. Que aí é tentar elaborar uma série de perguntas que responda a pergunta primordial, que é a prova que você quer fazer. Então, se você quer provar o dano moral, você tem que fazer uma série de perguntas, todo um projeto de perguntas que vai culminar lá no final com o dano moral. Então, você perguntar, fulano, você conhece ela? Conheço. Você já ouviu falar de você, ela já se queixou para você de alguma injúria? Sim. Você se lembra de alguma? Sim. Pode relatar? Posso, aí a pessoa relata. Então você fala, essa injúria repercutiu na comunidade local? Sim. Então pronto, talvez esteja aprovado o dano moral. Não estou falando que é assim que você vai fazer, não. Estou só citando exemplo aqui para tentar ser didático. Como não sou professor, não tenho uma didática muito boa, não. Mas vamos lá. Feito isso, você sabe o que fazer e como fazer. Vamos supor que a outra parte esteja dificultando o seu interrogatório, a sua oitiva, né? Tô com interrogatório na cabeça, que eu tenho uma audiência criminal para fazer. A outra parte está te interrompendo muito com coisas que não são pertinentes. Você pode pedir para o juiz conduzir as perguntas ou conduzir a audiência,
"Ó, excelência, a outra parte não me permite fazer as perguntas que eu preciso fazer", talvez o próprio juiz te interrompa e pergunta qual que é a pertinência dessa pergunta, e aí é onde eu te digo que fixar os pontos controvertidos vai te ajudar. Porque você fala, excelência, porque o processo versa sobre dano moral em casos de injúria na internet. Então tem que saber se isso repercutiu na seara local para provar o dano moral. Então você tem que ter o processo muito bem claro na sua mente, porque se o juiz ou a outra parte interromper, você tem a resposta ali na ponta da língua e não vai passar nenhum aperto. Fechou? Então o que eu tinha para falar para vocês sobre a oitiva das testemunhas basicamente é isso. Como eu disse, se você tem outra experiência, por favor deixe nos comentários, ajuda muito. Se inscreve no canal e divulga com algum amigo que esteja iniciando na carreira, precisa de ajuda, orientação, enfim, compartilhar a experiência aqui comigo, fechou? Um abraço para vocês e até o próximo.